Se puder ir. Eu vou. Marca o dia direitinho e me avisa. Ai, Du, tô coisando coisa aqui não. Tá gravando, Tá faz- gravando? Tá. Tá gravando. Tá não, passando os numerozinhos. Tá gravando? Eu queria perguntar ao senhor, se alguém assumido ser homossexual poderia vir aqui na igreja e assistir os cultos normalmente, assistir as pregações, e ser um membro da igreja? Assim, a igreja é um lugar público. Né? A gente tem um entendimento, fosse um lugar público, a gente não pode cercear ninguém, tá, de entrar e assistir os cultos. Então, assim, independente do que seja, tá? Independente se for homossexual ou não, as pessoas podem entrar, elas podem ouvir a palavra. E a nossa vida, o sentido da nossa vida é essa: a gente se dedicar em trazer as orientações de Deus para a vida das pessoas. Então a gente não limita ninguém. Se nesse momento chegar alguém que quer assistir, para assistir, ela vai ficar à vontade, ninguém vai cercear ela, ninguém vai desrespeitar ela. Isso aqui é um lugar chamado Casa do Dom, onde a gente alimenta as pessoas com a palavra do Senhor para que elas possam ter uma nova história de vida. Ela poderia entrar livremente, assistir os cultos, sem problema nenhum. Eu queria também saber se caso ela fosse membro da igreja, participasse todo dia dos cultos, se ela seria mal vista, por exemplo, seria julgada por alguém, assim, de alguma forma. Vamos trazer os pormenores. A pessoa pode frequentar a igreja, o fato de ela frequentar não significa que ela é membro da igreja. A pessoa, ela ser membro de uma igreja, ela precisa ser batizada e fazer parte do povo. Mas o batismo, ele só é condicionado quando a pessoa ela tem a sua confissão de fé bem definida e procura viver a palavra de Deus. A prática homossexual, ela é condenada pela Bíblia. Então, se uma pessoa quer ter um estilo de vida cristão, ela não pode continuar com essas práticas. Então, o nosso papel é orientar essas pessoas para o sentido do conhecimento da palavra de Deus, para que ela tenha uma vida, de certa forma, mais plena e ela definir de fato o que ela deseja para ela. Porque a gente não identifica a prática homossexual como algo que seja doença. É uma escolha que a pessoa tem. Então, se ela, de certa forma, quer se libertar e, de certa forma, viver uma nova história, se libertar da vida que ela vivia e ter uma nova história de vida, ela pode perfeitamente, confessando o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se batizando, fazendo parte da igreja, sendo membro da igreja, tendo a sua história de vida. Eu conheço pessoas que tiveram uma história de vida, né, e optaram a largar essa vida e passar a ter uma nova vida, foram membradas, são pessoas respeitosas e têm uma história muito preciosa, porque o Evangelho é isso. Ele chega na vida da pessoa, traz uma orientação de vida, a pessoa passa a ter um entendimento amplo do que Deus quer para o ser humano e ela que vai optar se ela vai querer aquilo ou não. Ela desejando, ela vai ser batizada, ela vai fazer parte do corpo de Cristo e vai ser celebrada assim entre todos. E não vejo limitação para isso. Eu queria saber como o senhor vê a realidade do mundo hoje, porque no mundo hoje em dia tem muitos homossexuais. Eu queria saber se o senhor estava aberto para ser amigo de um homossexual ou andar com um homossexual, se o senhor tem algum problema com Assim, isso. eu não tenho problema nenhum. Eu tenho, não vou dizer que são meus amigos, né? Porque não estão próximos a mim a todo instante. Mas eu tenho conhecidos que são homossexuais e não me limito de conversar com eles. Pelo contrário, eu acho que quando a gente tem uma coisa boa e a gente vive e a gente considera que é boa e positivo, a gente tem que querer compartilhar. Então, assim, eu tendo sempre as oportunidades de me relacionar com tais, a gente sempre se relaciona, a gente sempre conversa, a gente não cria uma distinção de pessoas, né? Eu costumo dizer isso, eu não sou contra ninguém, não sou contra as pessoas, eu sou contra as suas ideias. Então eu defendo uma ideia. Qual é a ideia que eu defendo? Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, né, diz que o Verbo se fez carne.
como é que a gente, de certa forma, verbaliza uma ideia? Através de palavras. Então, o que eu vivo, eu procuro verbalizar para as pessoas, trazendo uma nova ideia, um novo estilo de vida. E assim, o fato de existir hoje muitas pessoas homossexuais que de certa forma, se propõem a defender essa bandeira, a querer, de certa forma, apregoar isso como algo que seja certo, como algo positivo, eu acho que elas estão no seu direito. Cada um tem o direito de defender aquilo que acha bem e melhor para a sua vida. Como eu tenho o direito de me relacionar com elas, não me intervindo a nada e ajudando elas no que for preciso e necessário. Eu queria perguntar, se o senhor sabe a parte da Bíblia que diz que a Bíblia é contra a homossexualidade, se tem um versículo específico. A Bíblia conta, em Romanos, fala sobre a imoralidade sexual. Deixa eu abrir aqui para você. Eu não vou ler todo o texto, mas para, de certa forma, trazer uma amplitude sobre a questão da imoralidade sexual. Ela está registrada aqui em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo do número 12 ao 20. Fala sobre a imoralidade sexual. Então, assim, a homossexualidade é uma prática imoral e a Bíblia condena essa prática. Nós temos uma referência positiva lá em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele tem a distinção e vê no homem a necessidade de ter alguém ao seu lado, e o próprio Deus, com essa plenitude de identificar o que completaria o homem, atribui um ser distinto, totalmente distinto dele, e não homogêneo em si. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, existem bases sólidas para consolidar que a prática homossexual ela é imoral vista aos olhos de Deus. Eu queria fazer só uma última pergunta. Se o senhor tivesse alguém na sua família, um sobrinho, um tio, um irmão, eu tenho um primo, se fosse homossexual, como que ele seria visto assim, diante da família ou do senhor mesmo? Olha, eu não vou te dizer, ele é muito respeitado. Eu não tenho muita proximidade com ele, até porque ele não mora próximo a minha residência, ele mora no centro do Rio, mas eu tenho um primo, ele é homossexual, assumido, respeito ele, não distrato ele, mas como disse, por conhecer um estilo de vida distinto, eu não vou deixar de me manifestar a ele de forma positiva. Não é desmoralizado dentro da sua família, dentro dos meus tios, não é. É uma pessoa que tem todo apoio familiar, sendo que foi uma opção dele, dita por ele. Eu quero ser. Então assim, cada um escolhe o que quer ser. Da mesma forma que um escolhe ser médico, um escolhe ser dentista, outro escolhe uma determinada profissão, eu, como ser humano, cada um escolhe com quem vai se casar, com quem vai se relacionar. Ele optou por ter esse estilo de vida. Não é desmoralizado, tem um nível de relacionamento com ele, digo, não profundo, porque a gente não tem uma convivência forte, a minha realidade de vida é totalmente distinta da dele, mas é uma pessoa respeitável, não desprezo ele como ser humano por causa dessa prática. Não desprezo. Então, só isso. Ok.